Olá Pedro, Olá, Maria, como estás? tudo bem? Está tudo maravilha contigo? Está tudo ótimo, obrigada. Olha, antes de mais, está aqui o meu auxílio de hoje. Espero que gostes. Foi dada Sim, por um amigo em comum, o Rui. Já está aqui. E será esta que irei jogar o partido amigável contigo. Caso aceites a proposta. não sei se eu ou se tu aceitamos algo amigável, não sei, acho que somos demasiado competitivos para isso, mas acho que vai estar certamente ao nível para dar luta e para me criar aqui um desafio difícil. Olha, eu perspectivo o resultado de 6-0, 6-0, mas eu colocava aqui a hipótese de eu fazer 10 pontos. Por isso Eu fica acho, aqui. eu acho, eu acho que Mais? estás a ser modesto, acho que as Ai, pessoas não sabem o teu talento e o teu percurso e acho que me ias criar bastantes dificuldades. oh, maravilha. Olha, antes de mais, bem-vindo à Sports Embassy, bem-vindo ao podcast da Transição Rápida. É um Obrigadíssimo. prazer ter-te aqui. Já sabes a admiração que tenho pelo ténis, a paixão, e por isso, para mim, especialmente, é um prazer ter-te aqui connosco e fruto da tua experiência, da tua carreira. Eu acho que não deixas de ser atleta, como é óbvio. Independentemente de sairmos do mundo profissional, continuamos todos a ser atletas, por isso a minha admiração especial. E vamos dar início então à nossa transição rápida. Espero que gostes e, acima de tudo, quem está lá em casa, que perceba a tua experiência e que, acima de tudo, consiga ver no atleta ou na pessoa que está em nossa casa, consiga perceber a experiência, o trabalho que tu tiveste e alcançaste sucesso. E vamos perceber que sucesso é esse e se tu também entendes como sucesso a conquista de títulos ou algo mais. Certo, olha, antes de mais agradecer-te o convite e acho que são iniciativas ótimas e obviamente é um privilégio estar a falar contigo que não só tens um gosto especial por uma modalidade que me deu tanto, como também és um excelente profissional na tua modalidade e fiquei muito contente de saber que não só praticaste como tens esta paixão, portanto certamente vai ser uma conversa bastante agradável. Maravilha. Não vamos evidenciar aqui aspectos técnicos ou táticos. Olha, eu acho que tens de mostrar a raquete agora porque o Rui acabou de entrar. Não, está aqui, está aqui. Olha, Maria João. Maria ou Maria João? Como Maria, preferes? como quiseres, mas pode ser Maria. Maria, tu começas aos 7 anos de idade a jogar ténis e aos 10 anos vences o sub-12 nacional, o Campeonato Nacional sub-12, certo? Certo. Mas primeiro, o que é que te faz ingressar no ténis e se foi só a única modalidade que praticaste? Curiosamente, foi a única modalidade que pratiquei, para além de natação na escola e talvez ginástica na escola, apesar de nunca ter tido muito talento, nem gostar muito, mas comecei a jogar porque os meus primos jogavam no verão e o meu pai perguntou-me se eu gostava de experimentar umas aulas só para poder jogar com eles no verão. Nunca com uma perspectiva de seguir o desporto mais a sério, mas sempre para me poder divertir um bocadinho. E eu, como sempre tive assim um lado competitivo, apesar de não estar assim particularmente ligada a nenhum desporto, disse-lhe que sim e gostei muito e acabei por ficar mais e foi isso. Foi um bocadinho por curiosidade. Diz-me só, em 3 anos da iniciação até a venceres o primeiro campeonato nacional de sub-12, neste caso, entendes que isso foi um passo positivo ou negativo? O que é que quero dizer com isto? Que é, eu não sei se é muito bom, e vais-me responder, que é ao fim de 3 anos de jogares numa modalidade, estás a vencer um campeonato que é ao alcance de poucos. Sim, eu acho que foi na altura, quando eu ganhei o Campeonato Nacional de Sub-12, acho que comecei a pensar mais a sério que gostava mesmo do ténis e que talvez gostasse de seguir uma carreira, obviamente ainda muito, uma ideia muito precoce, mas eu comecei a jogar com 7, com 8, aliás, no ano seguinte eu comecei em setembro de 99, no ano seguinte jogava uns torneios no Clube Ténis do Porto, fiz a minha primeira final assim num torneio regional em Alfena e sempre gostei muito da competição, tive bons professores, tive bons educadores e lá está, sempre tive essa veia competitiva e adorava competir, adorava o ambiente dos torneios, adorava a sensação de me superar mesmo. Lembro de jogos que sofria imenso quando perdia, de quando tinha 9, 10 anos e portanto
foi uma sensação incrível, não era muito esperado, porque eu ainda era o primeiro ano de sub-12, eu tinha 10, mas era o ano que fazia o 11, mas não era favorita. E fiz um campeonato nacional incrível no Jamor, que é no Centralito, que é dos campos que eu mais gosto, mas já falamos sobre isso. Ganhei o campeonato nacional de singulares e de pares com 10 e foi uma sensação espetacular. Sim, acho que não estava à espera. Maria João, olhando para trás e com 10 anos consegues perceber ou consegues olhar para a Maria João e ver que já tinha competências, que já tinha capacidade de uma jogadora diferenciada de todas as outras? Não sei, eu acho que na altura não. Não tinha com potencialidades para ser boa jogadora, certamente não tinha bem essa noção. Mas que tinha algumas características que me diferenciavam, sim. Acho que. Tais como? Acho que queria mais do que as outras, acho que era mais raçuda, acho que não sei, agarrava-me mais, lá está, esse lado competitivo acho que se calhar tinha um bocadinho mais do que as outras da minha idade. Isso talvez a única coisa que eu achasse que poderia ter diferente realmente. Ok, já, em relação a esse tema, e eu vou-te já dar uma luz, porque é talento ao trabalho, já lá vamos, porque parece-me a mim toda a tua longa carreira, digamos assim, foi mais pautada pelo trabalho. Eu acho que tu próprio já reconheceste isso em algures, por isso é que eu também estou a abordar. Mas o que é certo é que muitos têm talento e descuram essa parte da competitividade, a parte de que depende de nós, o que nós controlamos, e agarram-se muito ao talento, mas o talento depois tem uma duração e acaba muitas vezes por ser curta. E tu tens melhor noção do que eu, que é 15, 16 anos, eu vou usar se calhar uma expressão que não é muito favorável, mas parece que os jogadores caem como pinos para o lado porque vão desistindo. Entendes que eles se agarraram ao talento demasiado cedo, entendes que eles se agarraram demasiado cedo àquelas curtas vitórias que são saborosas para os jogadores e para os pais, mas que depois não lhes dão não é uma hipotética carreira, porque nós, os pais e os atletas hoje olham para o resultado no momento e não perspectivam uma carreira, não perspectivam que é mais fácil ou é melhor trabalhar agora para depois ganhar lucro no futuro, a longo prazo, do que a curto prazo. Certo. Eu acho que, obviamente, o trabalho vem sempre primeiro e pode haver jogadores muito talentosos, mas o talento por si só não chega. E eu acho que tive sorte porque tive um treinador e uma pessoa importantíssima no meu percurso, que foi o Nuno Marques, que sempre me convenceu que eu ia ser boa jogadora por trabalhar mais. E também me tentou convencer que eu não tinha muito talento e que se realmente fosse fazer a diferença seria porque ia querer mais e ia lutar mais. Eu nunca fui uma jogadora muito presa, nem com algumas limitações. Eu sentia relativa facilidade, mas sempre me vi como uma jogadora não talentosa. Aliás, isto de eu estar a dizer das habilidades, vieram-me dizer já mais tarde, tu tens muita facilidade, tu és talentosa, e eu até duvidava daquilo. Duvidavas, claro. Mas eu acho que é muito importante isso que estavas a dizer, a perspectiva de que a carreira é muito longa e de saber traçar um caminho, não só pensar nas vitórias imediatas e no sucesso a curto prazo, porque é muito importante perceber que é uma carreira de muitos altos e baixos e que é importante criar as bases para no futuro ter ferramentas sólidas para conseguir se ingrar, não é? Não só quando temos 12, 14 anos. Obviamente é sempre bom ganhar e tenta-se sempre arranjar algum tipo de equilíbrio entre conseguir cativar os miúdos e dar-lhes a motivação, se calhar intercalar com alguns torneios que têm mais possibilidade de ganhar um outro jogo, mas na minha opinião não passa tanto por aí, passa sim por perceber qual é que é o perfil do jogador, perceber se calhar quais são os padrões táticos que melhor se enquadram, aquilo que se calhar vai fazer ganhar mais no futuro e investir mais aí. Se o atleta, lá está, estiver disponível para trabalhar e quiser seguir o ténis como carreira. Isto mais da minha opinião. Ok, então do que eu tiro então é o que é que eu como desportista preciso de ser para alcançar o sucesso. Exatamente. Não é o que eu tenho no imediato, mas o que é que eu preciso de fazer ou como é que eu vou lá chegar e durante esse percurso
como é que eu vou fazer? Eu acho que o desporto educa-nos claramente para a vida, não só do ponto de vista de valores, mas do ponto de vista de hábitos, não só de higiene, mas de tudo. Faltam formadores, faltam bons educadores, e eu acho que nisso não é ter sorte. Eu não confio muito na sorte, mas acabaste por cruzar com uma pessoa que, acima de tudo, tu seguiste-lhe. E ela acaba por ter um cunho muito pessoal, não só no teu estilo de jogo, mas se calhar também no teu estilo de vida. Posso dizer assim? 100%. Não podia estar mais na página, porque lá está, eu acho que tive um bocadinho que tive muita sorte. Eu também não acredito muito na sorte, mas olhando para trás e vendo todo o percurso, acho que fui uma privilegiada, porque muito mais do que me ter influenciado a nível como jogador e me ter ensinado como jogar, o Nuno é a minha referência e é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, a nível de valores, a nível de entrega, a nível... eu acho que a desportista que me tornei vem sempre atrás da pessoa que nós somos e daquilo das nossas crenças, dos nossos valores, e portanto acho que também, se não tivesse esse formador e esse educador, a parte de jogadora nunca tinha chegado, e sem dúvida acaba por ser um estilo de vida, e não só quando vou para o campo ou quando vou treinar. Tenho a felicidade de ser uma pessoa com quem conto todos os dias, sempre que preciso. Peço opinião para muitíssimas coisas fora do desporto, no desporto, e realmente é um privilégio, e pronto, contra aquilo que eu se calhar acredito da sorte, eu acho que aqui tive um bocadinho de sorte. Tu colocaste uma hipotética ilusão de ser profissional de ténis na mão de uma pessoa. Sim. E os teus pais também lidaram bem com isso. Sim. Lá está, eu acho que são preciso muitas coisas para um atleta poder se ingrar, e acho que o entorno familiar e o entorno da estrutura de trabalho é uma das mais importantes. Acho que um jogador pode ser muito talentoso e pode trabalhar muito, mas se não estiver rodeado das pessoas certas, mesmo sendo um desporto individual, não tem grandes chances de se ingrar. Portanto, eu aí tive também o privilégio de ter uma família que, apesar de não ter cultura desportiva, sempre percebeu que eles tinham um papel importantíssimo, mas que depois havia o meu treinador, nunca interferiram na parte do treinador, que hoje em dia é uma coisa incomum de acontecer, porque há muitos pais que acabam por se meter e viver muito o sucesso ou os fracassos dos filhos, ou por expectativas daquilo que eles querem para eles. E os meus pais sempre perceberam, e lá está. Também eu acho que o facto, o Nuno foi o primeiro jogador português a entrar no top 100, era uma referência, e é uma referência, e portanto eu ambicionava ser como ele, e pensava quem melhor que ele para me ensinar e para me guiar. Portanto, tudo o que ele me dizia era algo que eu tomava como certo, eu não duvidava. Quando ele me dizia que eu conseguia fazer alguma coisa, não era uma dúvida na minha cabeça, eu não perdia ali momentos a hesitar se achava que ia conseguir fazer ou não. Portanto, isso torna o trabalho mais fácil, o não haver tantas dúvidas. E, portanto, acho que foi fundamental este papel no meu percurso como jogador e como pessoa. Falaste em expectativa, e isso no desporto, nomeadamente no futsal, acontece muito, mas eu acho que o ténis tem mais uma agravante, e eu vejo pelo lado da agravante, que é o aspecto financeiro, porque quer queiramos, quer não, para alcançar altos voos, não chega só o talento, não chega só a capacidade de trabalho, mas do ponto de vista financeiro é preciso teres por trás famílias e patrocínios. Mas o que eu te queria dizer é que, para além da expectativa que o teu pai pudesse ter em ti, não te fez maior pressão o facto de financeiramente ele estar a pôr, neste caso, o dinheiro familiar a apostar em ti, e estamos a falar de valores que, nomeadamente no ténis, não são baixos? Sim, eu acho que eu sentia muito isso, porque eu nunca tive patrocínios de dinheiro, e os meus pais nunca foram ricos e faziam muitos esforços para eu poder jogar ténis, e eu sentia muito essa responsabilidade, mas tentei sempre olhar para ela como uma boa responsabilidade de eu dar tudo dentro do campo, de eu ter a maior entrega possível, de eu não falhar não às expectativas que eles tinham minhas, porque eu sabia que a única coisa que eles exigiam de mim era que eu desse o meu máximo,
Mais que isso não era obrigada, mas eu sentia que tinha que dar mais e, por exemplo, lembro-me de perder algumas, lembro de uma em especial que fui jogar à Escócia, uma semana isolada, que ficou bastante caro, o hotel era caríssimo e perdi na primeira ronda do quadro principal e lembro-me de pensar, os meus pais estão a fazer tantos esforços e eu ando a perder nas primeiras rondas e aquilo afetava-me até certo ponto, mas depois, lá está, tentava não perder muito tempo a pensar nisso, mas sim, vou deixar tudo no corte e vou tentar honrar este privilégio que eles me estão a dar e que pouca gente tem a possibilidade de o fazer, não há assim tanta gente com essas capacidades. Nunca foi então uma pressão negativa, para além da expectativa que eu acho que os pais todos têm, a parte financeira nunca te colocou uma maior pressão de ter que ganhar porque os meus pais estão a investir em mim, neste caso. Eu punha essa pressão em mim, nunca eles comigo, mas eu punha, mas lá está, tentava virar para o lado de não dar um ponto grátis, não desistir de um ponto, não desistir de um jogo que tivesse praticamente perdido e era assim que eu lidava. Depois fora, quando acabava o jogo, ficava um bocadinho frustrado e custava-me a superar, mas nunca da parte deles. E essa capacidade foste melhorando ao longo dos anos ou sempre a tiveste? Fui melhorando ao longo dos anos, porque também fui começando a ter melhores resultados e... Claro, ajuda. E, claro, a confiança depois é... Confiança às vezes ganha jogos, às vezes não jogas bem e tu sabes certamente e a confiança e estás numa série de vitórias às vezes faz ganhar os jogos. Maravilha. Um aspecto e falámos sobre isso e apanhaste-me de surpresa, confesso, porque a tendência dos atletas de alta competição é, com o estatuto, temos acesso a alguns cursos por via da não nota que temos, mas queremos entrar, não é? E tu acabas por conseguir candidatar ao curso de medicina, estudando à noite. E eu até te perguntei se tinha sido, porque eu deduzi logo, não, a Maria João, por ter o estudo de alta competição, olha, foi para a medicina porque é uma coisa que ela gostava. Mas como é que tiras uma nota tão elevada estudando à noite e tendo uma semana normal de treinos que são bidiários, digamos assim? Que capacidades é que tu tens de ter, até porque o tempo não estica, estamos a falar de 24 horas por dia, em que tens de estar não só no máximo das tuas competências a nível de estudo, mas aquela em que tu investes, em que a tua família investe, que é o desporto. Não foi nada fácil, mas eu acho que, e também falámos sobre isso, acho que a educação e os valores de casa são muito importantes também dentro do que estava a dizer do entorno familiar e de trabalho. E eu no 10º ano estudei de dia, quando eu tinha 13, 14 anos, as melhores do mundo, da minha idade e da Europa e do mundo, já não estudavam, ou treinavam bidiário, ou estudavam online, e eu estudava o dia todo e depois treinava 2 horas de ténis. Queríamos tentar começar a treinar mais, só que não era permitido o ensino noturno para menores de 18 anos. E na altura, o meu pai fez um pedido especial ao Ministério da Educação para pedir atleta de alta competição, se era possível ter algum tipo de exceção, e o Ministério da Educação disse que não. E o meu pai mandou uma carta ao Cavaco e tive essa autorização especial. Portanto, eu comecei a estar à noite com 14 a fazer 15, com 15 a fazer 16, e as pessoas mais novas da minha turma tinham 27 anos. Ou seja, eram trabalhadores estudantes, eram avós que queriam acabar o secundário, e durante esses 2 anos, o meu 11º e 12º, eu começava a treinar às 10, treinava das 10 ao meio-dia, no campo, do meio-dia à 1 físico, das 3 às 4h30 ténis e das 4h30 às 6 ginásio. E depois das 7 à meia-noite tinha aulas. E realmente foram 2 anos extremamente difíceis, que também viajava, já estava a viajar bastante. Portanto, quando não ia às aulas, depois tinha que compensar, tinha que fazer exames noutras alturas. Mas, curiosamente, foi a altura que o Nuno diz que eu fui capaz de dar mais, porque sabia que aquele tempo era sagrado e tentava fazer o mesmo na escola, porque também os meus pais sempre me disseram que a minha prioridade número 1 até entrar na universidade eram os estudos, porque sempre me passaram que era muito importante ter um plano B,
O que eu queria na altura podia não ser o que eu quisesse passado uns anos, podia-me lesionar, muitíssimas coisas podiam acontecer e era importantíssimo ter uma outra opção. E disseram-me que lá está, quando entrasse na universidade, que aí tinha permissão deles para... Carta verde para ir já... Carta verde para estar completamente a 100% no ténis. Isso mesmo. Portanto, eu também com tantos anos no desporto, sempre tentei, tudo o que fazia, nunca tentei que fosse o quanto baste, sempre tentei ser o melhor possível, portanto acho que um bocadinho nesse registro de disciplina, de compromisso e de o pouco tempo que tinha que estar ali a full. E acho que foi um bocadinho esse o caminho. Entendes que esses 2 anos foram importantes no desenvolvimento de ser mais organizada, ser mais disciplinada e aí sim, fazendo essa passagem, depois que se ela saísse com sucesso, que terias, lá está, aquela carta branca, digamos assim, dos pais para te aventurares e dedicar-te a 300, 400% a algo que tu aprendeste a gostar e a fazer de paixão com muita qualidade. Sem dúvida, acho que foram 2 anos importantíssimos, se não os mais importantes no meu percurso e lá está. Tenho também a sorte dos meus pais me terem feito ver a importância desses valores também e foram muito importantes. Fala-me aqui de uma viagem que eu estou super curioso. E porquê? Porque ainda há cerca de 1 hora falei com um amigo meu e ele dizia-me assim: ó Pedro, tens a noção que nós desportistas somos a nossa própria empresa? E faz todo sentido, não é? Mas isso no ténis ainda tem mais essa agravante, porque vocês, não sei com que tipo de patrocínios é que funciona, mas vocês têm que marcar viagens, têm que lavar a vossa roupa para o dia a seguir ou para 2 ou 3 dias a seguir. Mas tu tens aqui uma viagem que falhas o voo e perdes um torneio. É verdade. Eu disse isso, eu não disse... Não disseste, mas eu pesquisei. Eu não sei, mas para dizer só uma coisa, nós no futsal, se falhamos uma jogada, se falhamos um golo, já ficamos assim, nervosinho, miudinho. Por isso eu nem quero imaginar o que é perder uma viagem e um torneio em que envolves, sei lá, não prejudicas a carreira anual, acho que não, mas dás um passo atrás. Sim, e sabes que foi a primeira vez que viajei completamente sozinha. Tinha 17 anos e pedi completamente sozinha porque já tinha ido a alguns torneios sozinha, mas com outras jogadoras portuguesas. E foi a primeira vez que fui completamente sozinha com 17 anos para os Estados Unidos. E perdi o voo porque me puseram na imigração e depois havia um nevão e cancelaram o meu voo. Ou seja, nem foi por minha... Se fosse por minha culpa, pelo menos assumia a responsabilidade e levava ali na cabeça do Nuno e aprendia. Mas perdi o primeiro torneio, ia para uma série de 3 torneios, que foi um investimento grande, e para os Estados Unidos, por isso é que também acabei por ir sozinha, porque era bastante caro. E lembro de ficar desoladíssima, do género, então eu venho agora para estes torneios, um nível um bocadinho superior, e acontece-me isto, e não jogo o primeiro, e foi difícil, mas depois, curiosamente, nas outras semanas, tive a minha primeira grande vitória contra uma jogadora top 150, eu ainda era, na altura era 400, ganhei uma jogadora 140, mas lá está, fui 3, perdi uma semana de dinheiro, devo ter perdido para aí 2.000 euros nessa semana. Certo. E pronto, mas são coisas que acontecem e que uma pessoa também vai aprendendo. Acontecem, mas acabou por ser a primeira vez que aconteceu. E como é que tu reages a isso? Nós, como atletas, o que é que temos que fazer? Ou como é que temos que ter mentalmente fortes? Tu estás a pôr em causa não só financeiramente, como também desportivamente. Claro. Eu, na altura, lembro-me que pensei que também, como era um torneio de nível superior, era uma maneira que eu tinha de aproveitar a treinar com jogadoras também melhores e de me preparar essa semana, porque lá está, não tinha a opção de competir, portanto, tinha que me agarrar ao que tinha. E sempre foi essa visão que eu tentei ter nas adversidades de, ok, este tipo de coisas eu não controlo, cria-me ansiedade, cria-me frustração, certo, mas agora vou tentar orientar a minha atenção para aquilo que depende de mim e essas coisas tentar fazê-las o melhor possível. Portanto, isso de treinar, tentar ser disciplinada nas rotinas, tentar descansar bem e preparar-me o melhor possível para a segunda semana. Falaste num ponto engraçado, que é ir para um torneio, neste caso, em que não era o teu escalão, digamos assim. Sim. Aqui em Portugal, do ponto de vista feminino, também não é fácil haver tanta competitividade. E sei que treinavas, nomeadamente com rapazes, e isso fez-te crescer. Muito.
Muito. Assim, eu acho que é importante um equilíbrio, porque o estilo de jogo dos rapazes e das raparigas é diferente, os rapazes jogam Não, mais não pesado. achas que está mais próximo agora? Eu acho que quando os jogadores são mais jovens, não há assim tantas diferenças, mas Ok. quando passam ali 14, 15 anos, os rapazes têm muito mais força, são muito mais rápidos, jogam muito mais pesado. Mas eu sempre adorei treinar com rapazes e acho que treinar com rapazes me fez ser melhor jogadora e me fez ser capaz de jogar a níveis mais altos, porque eu sentia que precisava de jogar uma intensidade mais alta e precisava de ser mais agressiva e precisava de ser mais rápida, porque senão ia sofrer mais no campo. Sempre na Portanto, base do trabalho. sempre na base do trabalho, sim, sim, sim. Mas sinto que tive um bom grupo. Eu treinei muitos anos no Clube de Ténis do Porto e tínhamos 4 ou 5 atletas que eram dos melhores a nível nacional e que havia ali uma competitividade também saudável entre nós e puxávamos uns pelos outros e que havia lá está, um muito bom treinador a saber gerir isso, mas que me ajudou bastante a treinar com rapazes, sem dúvida. Nós no futsal, nomeadamente das modalidades, nós olhamos para um jogador e olhamos e temos sempre a noção de que ele pode melhorar alguns aspectos. Então, se eu sou esquerdino e tu também és esquerdina, nós no futsal dizemos, trabalha melhor, trabalha também o pé direito. No ténis, eu olho um bocadinho para o futsal, mas se eu sou bom com o pé esquerdo, é o meu pé dominante, eu quero, se é isso que me diferencia, então eu tenho que trabalhar ainda mais o pé esquerdo, porque é aí que eu vou fazer a diferença. No teu caso aconteceu o mesmo, isto é, a tua pancada de eleição é a esquerda, é a esquerdina. Podemos dizer que é um bocadinho do estilo do Nadal, ou seja, que é poderosíssimo na esquerda dele e depois o resto do seu jogo é um equilíbrio? Ou faz sentido nós também melhorarmos outro tipo de jogo? Eu acho que faz sentido potenciar os pontos fortes, obviamente, mas também trabalhar os pontos mais débeis. Eu acho que melhorar as debilidades fazem de nós um melhor jogador, mas que potenciar as nossas armas fazem-nos ganhar jogos. Ok. Eu sempre tive do lado esquerdo, eu chamo na mesma direita, mas sou esquerdista, sempre foi a minha pancada dominante. Não desfazendo, tinha na mesma que tentar treinar para não haver um desequilíbrio tão grande, mas nunca ia ter uma esquerda do mesmo nível da direita. Mas focava mais e direcionava mais energia em melhorar os meus pontos fortes. Sendo tu uma jogadora competitiva e agressiva, que é o que eu acho que tu defines como uma jogadora muito mais agressiva, em algum momento da carreira sentiste que a estratégia não estava a dar e que tinhas que mudar de estilo de jogo, ou seja, sofrer mais? Sim, não houve muitas vezes que sentisse que era forçada a mudar o estilo de jogo, e o Nuno sempre me disse uma coisa que eu sempre segui com muita atenção, que era, eu só mudaria, ele dizia-me, tu só mudas o teu estilo de jogo se sentires que no teu estilo de jogo a tua adversária é melhor que tu. Ok. Porque se eu estiver a ser agressiva e a minha adversária for agressiva, mas eu for melhor que ela, não há grande motivo para eu estar a jogar mais defensivo ou mais passiva. Senti algumas vezes que realmente, há poucas vezes, 2 ou 3 vezes que senti claramente no meu estilo de jogo, se eu continuar a jogar assim não tenho a mínima hipótese. E tentei fazer alguns ajustes, nunca mudar completamente, nunca foi por opção passar a jogar muito defensiva. Já aconteceu, mas por não estar tão fit, por não estar a sentir tão limpa, por não estar com tanta confiança, mas por opção de eu agora vou mudar o meu estilo de jogo, porque a outra é melhor que eu, aconteceu 2 ou 3 vezes. Ok. Tu ganhas um prazo de money de 100 mil euros, ou 100 mil dólares, não sei. 100 mil dólares. 100 mil dólares, mas nunca ganhaste um de 25. É verdade. Agora, e está aqui o Rui deve ter algumas coisas a dizer sobre. Não, a minha questão aqui aqui não é irrelevante o fator financeiro, que é a minha curiosidade é como é que um jogador de ténis se adapta a vários estilos de torneio. Isto é, vocês tanto podem jogar um Challenger, um ITF ou mais abaixo, eu não sei se existe, mas tu quando jogas com qual é a tua capacidade de adaptação a uma adversária mais forte ou um torneio mais forte e passado uma semana entendes que tens que baixar o nível
tens que ganhar confiança. E como é que vais jogar contra jogadores que potencialmente têm menos potencial que tu? E tu tens que arranjar estratégias para controlar isso, porque da mesma forma que tu queres ganhar às melhores, também há jogadoras menos boas que também te querem ganhar. Claro, claro. Como é que tu te adaptas a este diferente, não é estilo de jogo, mas estratégias, digamos, de carreira, de às vezes ter que baixar o nível e jogar contra jogadoras teoricamente mais fracas, digamos assim? É uma questão difícil. Eu quando comecei, eu com 15 anos fiz uma primeira final de $10 mil e com 16 ganhei 2. E até aos 18 anos há uma regra que só permite aos jogadores júniores fazer número de torneios séniores limitados. Isto é para proteger, para não saturar os atletas, Sim. para tentar haver um equilíbrio entre os júniores. Portanto, eu ali com 16 anos deixei de jogar $10 mil e comecei a jogar só torneios de nível superior, de 25, 50, porque chegamos à conclusão que com os meus torneios limitados, mesmo que eu os ganhasse todos, não ia passar de X ranking, que na altura era de 300 ou 350. Então comecei a ir para fora a jogar esses torneios. Portanto, eu tive uma progressão um bocadinho linear, no sentido que nunca tive muito que vir a torneios inferiores para ganhar um bocadinho de confiança. Isso aconteceu mais já nos meus últimos anos de carreira, que eu já não me sentia a jogar bem, já não tinha tanta confiança, já não me sentia bem fisicamente. E na altura, o Rui Machado falou comigo, eu estava com uma crise de confiança brutal e falou com o meu pai também e disse-nos que achava que eu devia jogar um torneio mais baixo para ganhar confiança, que fazia parte, mas na altura eu estava um bocadinho receosa em fazê-lo porque pensava, e se perder? E ele supostamente... Pois é isso, o facto de baixar não é sinónimo de vencer. Exatamente. E essa gestão de expectativas é muito difícil, porque um jogador que se calhar já esteve num nível superior pensa, eu aqui devo ganhar, eu aqui sou favorito, eu aqui estou-me a pôr um bocadinho mais pressão. Mas também cheguei à conclusão que estava a achar que era um bocadinho mais sobre o meu ego e sobre o que as pessoas achavam e que tentei desconstruir um bocadinho. Eu lembro-me do meu pai me dizer, eu não sabia que o Rui tinha falado com o meu pai, eu lembro-me do meu pai me dizer, olha, tive a falar com o Rui no Estoril Open e ele disse-me que achava que realmente que não tem mal nenhum, que há muitos jogadores que o fazem, que ele também o fez numa fase da carreira. André Agassi e Pedro Queiroz, depois de serem número 1 do mundo, foram jogar Challengers, e isto deve-te levar a pensar quem é Maria João Kohler para achar que não pode jogar $10 mil. E isto fez muito sentido, e vi numa pessoa lá está, que nunca jogou ténis, mas que percebeu realmente, e a mim fez-me ter também olhar um bocadinho mais para dentro e ser humilde e tentar desconstruir um bocadinho isso. Ok, se perder, perdi. Não é fácil, não lidei bem com isso muitas vezes, mas custou-me a dar esse passo, tive que o dar, muita gente o dá, e não tenho vergonha de o ter dado, mas foi difícil gerir essas expectativas. Achas que se isso fosse mais cedo, seria melhor? Se talvez tivesse passado por essa situação mais vezes, talvez não fosse uma coisa tão grande ou tão dramática na altura. Felizmente não tive que passar por isso muito mais vezes, mas sim, talvez. Vamos agora ao Centralito. Deve ser o campo mais emblemático do ténis em Portugal. Um jogo de Estoril Open, parece-me a mim. Falámos sobre isso. 7 match points. Lá está, já falei num campo mítico para o ténis em Portugal. Sentes que é mais difícil vencer em casa? Sentes que é mais difícil vencer com o teu público? E digo-te isto porquê? Isto tem muito do transfer para o desporto coletivo e nós no futsal, muitas das vezes, as finais são 5 jogos, para ter a noção. Até 5 jogos. O primeiro a vencer a 3 é campeão. E nós dizemos sempre que a 3 é quase impossível. Pode ir ali ao 4º ou 5º. Mas uma equipa que está a vencer, ou o Sporting ou o Benfica, que normalmente são estas as equipas, que está a vencer 2-1, muitas vezes tem muita dificuldade em fechar a eliminatória. Muitas vezes tem dificuldade em fazer o 3-1. Não sei se é pela... Entra para o jogo e sabe que está protegido por aquele jogo, e que se perder é tranquilo que vamos a 5º jogo. Mas são 7 match points.
em que tu não os consegues finalizar ou não consegues concretizar com êxito, o que é que se passou? O que é que vai na adrenalina de um jogador em que consecutivamente tem um ponto, não ganha, tem outro ponto, não ganha? O que é que vai ali mentalmente, o que é que se passa? Foi um jogo muito emotivo, foi um jogo que eu curiosamente joguei bastante bem e que lembro de não dizer que eu fui extremamente, apesar de ter perdido, fui extremamente corajosa e que fiz o que tinha que fazer naqueles momentos, naqueles match points. Joguei contra uma jogadora que era muito sólida, uma jogadora que atualmente ainda está no top 100 do mundo, que nesse ano também teve match points contra a Kim Clijsters e ganhou-lhe em Roland Garros, uma jogadora muito aguerrida. Relativamente ao facto do que estavas a dizer de jogar em casa, eu acho que o Estoril Open não é muito, ou era agora, o Millennium Estoril Open só masculino, mas o Estoril Open quando era misto era um torneio muito importante para mim, é aquele torneio, é o maior torneio português, é aquele torneio que tu vais ver quando és miúdo, que vês os teus ídolos, que ambicionas estar ali um dia, que ambicionas ganhar um dia, e portanto acho que há um acréscimo de nervosismo e de querer jogar bem para o teu público, para as tuas pessoas, para os teus amigos. E eu joguei num Centralito, que é um campo incrível, que é dos campos mais bonitos do mundo, cheio, não havia sítio para as pessoas se sentarem, as pessoas estavam de pé. E lá está, tive 7 match points, mas não foram 7 match points seguidos, mas tive a ganhar assim 2 no terceiro set. E tive ali senti-me ansiosa, senti-me um bocadinho, talvez... Pela atmosfera em si, Também. não te ajudou, então? Eu acho que não me prejudicou, mas senti-me Okay. o facto de ser o Estoril Open e de ser em casa, criou-me essa ansiedade. Não o facto de haver muita gente, porque senti-me bastante bem e o público teve incrível. Mas não sei, lembro-me de ter 2 ou 3 match points e já começar a ficar mais ansioso, género. Já é o terceiro, já é o quarto. E curiosamente, 2 anos a seguir, eu tive quando ganhei a minha primeira ronda no Estoril Open de sempre, estava a ganhar mais ou menos, estava com algumas, estava a ganhar 3-1 contra 4-1. E é curioso que nesses torneios pode-se chamar o treinador ao campo. E eu vi umas imagens há pouco tempo em que o Nuno entra no campo e o treinador vai de microfone, isto ouve-se na televisão. E o meu discurso era, eu já estava a ganhar 3-1 contra 4-1, não consigo puxar, não é? E aquilo, durante algum tempo, criou-me alguns receios e algumas ansiedades e agora vai acontecer outra vez. Não sei, acho que há realmente um acréscimo de nervosismo e de responsabilidade de querer provar e querer jogar bem em Portugal. Diz-me só uma coisa, que é, como é que se chama então esse teu amigo? Por exemplo, como é que se chama esse teu amigo imaginário? Porque eu como atleta tenho o Pedro, né? O Pedro Cari, e depois tenho o Pedrocas, que ele às vezes está aqui a matutar, né? Ele diz assim, não vais para aí, não faças isso. E tu, como é que se chama e qual é o tipo de confronto que tens com esse teu amigo imaginário? Porque isto é muito interessante, porque as conversas têm que ser positivas e não desta... Não vais conseguir, e lá está ele a chatear, e não vais conseguir, não vais fazer... Eu acho que o amigo imaginário deve ser Maria João, porque eu não gosto muito de Maria João e só um dos meus pais é que me chamam Maria João quando estão chateados. E não sei, acho Mas que... essa relação trabalha-se? Sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que o papel principal... Eu tive alguns psicólogos com quem trabalhei e que me ajudaram, mas acho que o principal psicólogo, especialmente no ténis sendo um desporto individual, é o treinador. O treinador tem um papel muito ativo nessa área e tem que tentar criar bons hábitos, criar bons pensamentos. Os pensamentos não se controlam. Eu não vou controlar se me chega um pensamento negativo, mas posso direcioná-lo para outro sítio. Posso aprender a direcionar para o pensamento que me interessa. Sim, dás-lhe maior ou menor valor, consoante a tua experiência neste caso. Exatamente. E é muito importante esse discurso e a visualização e tentar pôr-te no estado ideal. Eu sabia, por exemplo, que era uma jogadora que eu nunca ia ser uma boa jogadora ou fazer um grande jogo se estivesse muito calma. Se estivesse num estado de flow muito calmo, eu não era esse tipo de jogador. Eu precisava estar ativa, eu precisava estar muito motivada, eu precisava estar a fazer barulho, a bater na bola, precisava estar a soltar ar, porque senão não era eu. Portanto, eu sabia que havia certos estados de ativação que se eu não os tivesse não ia estar presente. Portanto, tentava muito pôr-me nesse estado, motivava-me muito, sempre fui uma jogadora
bastante aguerrida e que puxava muito por mim, e eu acho que isso fez diferença, no meu caso. Então quer dizer que mandar umas raquetadas, como se diz, solta a Maria João para um jogo mais competitivo e com mais adrenalina, digamos assim. Poderia ser em algumas circunstâncias, mas não era bem nesse sentido que eu falava. Mas eu acho que para um jogador que tenha muita energia, se isso ajudar, assim, eu acho que o mais importante é estar completamente a 100% no ponto seguinte. E se mandar uma bola para fora do campo, ali para o Central Stream Open que está ali no meio do deserto, ajudar para eu estar ativa no ponto a seguir, eu sou o apologista que não deve ser proibido fazê-lo. Agora, não como isto desculpa qualquer atitude de mimadinho. Isso, sem dúvida nenhuma, não estou de acordo. Agora, tentava, às vezes mandava um outro berro, soltava-me, mas raquetes nunca fui muito fã. Já uma outra voou, assim, sem querer. Isso mesmo. Jogador que é jogador tem que partir uma raquete. É assim, tem que haver sangue também, não é? Isso mesmo. Isso que falavas, toda esta comunicação que temos e que passa pelas nossas cabeças, isso é trabalhado na formação, porque é uma área que cada vez mais o desporto precisa dela. E ela está a par com o atleta, mas o que é certo é que ainda hoje ela não é bem vista nos atletas em geral. Mas, nomeadamente no ténis, eu acho que ela é decisiva. Agora, ela tem que ser decisiva numa fase de crescimento e não numa fase só de agora sou sénior, é agora que eu preciso. Ela tem que ser, quanto mais cedo houver um acompanhamento, melhor, digo eu. Tu tiveste esse acompanhamento, mas para além do treinador, porque é muito giro. O Nuno, por muito bom treinador que seja, que eu acredito que o foi, tem essa vertente psicóloga, mas fora disso, tiveste algum acompanhamento que me digas foi essencial, foi determinante? Tive alguns acompanhamentos que nas suas fases foram importantes. Não dei o seguimento que se calhar deveria sempre, porque eu acabava por procurar mais os psicólogos quando não me encontrava tão bem, e depois quando me sentia bem não tinha o mesmo seguimento. Mas isto já um bocadinho mais tarde. Mas a primeira vez que fui a um psicólogo tinha 14 anos, e era um psicólogo que era um psicólogo esportivo, eu trabalhava mais com o futebol, que era o Dr. Jorge Silvério. Olha, é meu psicólogo, só para te dizer. A sério? Que é da seleção de futsal. Olha. Já leste o livro? Já tenho aqui. Tenho ali na estante. É um daqueles que ainda não li e ele sabe disso. É a primeira vez que eu procurei, lembro-me que foi depois de perder uma final de um campeonato nacional de sub-14 no meu clube, contra uma miúda 2 anos mais nova que eu normalmente durante o ano ganhava, e que lá está, essa expectativa, e eu devia ganhar, e que na altura achei que era um drama. Trabalhei com o Dr. Jorge uns tempos, depois trabalhei com 16 ou 17 com 2 psicólogas que trabalhavam com o Nuno também, mas lá está, eu acho que o facto de, claro que essa parte é fundamental e é preciso tê-la desde a formação, na minha opinião, não só quando é preciso, não é só para malucos como muita gente acha, como eu inicialmente não queria um psicólogo porque achava que era um padrão fora do normal. Hoje em dia vejo que é uma coisa que acrescenta muitíssimo e que mesmo na academia, na Rafa Nadal Academy, os miúdos trabalham como psicólogos desde muito novos e é certamente uma coisa que acrescenta muito, mas o treinador, o facto de eu não também ter jogado e de ter passado por algumas coisas e saber lidar com algumas coisas mais competitivas, a mim ajudou-me mais do que propriamente um psicólogo ali a ajudar-me a gerir alguns momentos. Em certas alturas foi fundamental e a minha última psicóloga, já mais velha, foi incrível, ajudou-me imenso e não só no desporto, aliás, até mais na minha vida do que no desporto. Ok, desde cedo falaste no plano B que os seus pais sempre, não estando eles no desporto, eles sempre te aconselharam. E também sei que o teu plano B, ou neste caso o teu pós-carreira, a atividade, sempre te vias, ou entendias que seria fora do ténis. Exatamente. O que eu gostava de saber é que o que é que tu vias, ou o que é que tu vês na Maria João, que não querendo ir para não querendo seguir a linha do desporto do ténis, mas competências é que tu tinhas para ir para uma empresa ou para teres o teu trabalho. Isto porquê? Aqui na Sport Sempre assim nós defendemos que temos que preparar os atletas para o dia-a-dia, para a sua atividade não só desportiva, mas também olhar um pouco mais além. E que ela é possível.
E na minha área do futsal, eu entendo que, a exceção de Benfica e Sporting, todos os atletas podem ter um plano B, todos os atletas podem ter uma carreira dual e ir crescendo à medida que o desporto vai baixando, essa atividade vai subindo. Agora, Claro. queria tentar perceber que competências é que tu vias em ti, que competências é que o desporto te deu e que tu dizias assim, não, a Maria João está preparada para ir para uma empresa porque tem isto, isto e isto. Eu acho que, é assim, eu obviamente não me conheço muito. Eu nunca me imaginei no ténis depois de deixar de jogar como treinadora, porque tinha muita curiosidade em conhecer-me fora da realidade do desporto ou fora da realidade do ténis, porque eu comecei a jogar com 7 anos, deixei de jogar com 26, foram anos dedicados exclusivamente ao ténis, ok? A estudar alguns anos, mas eu vivia para o ténis, os meus objetivos eram em prol do ténis, eu abdicava de outras coisas para o ténis. E, portanto, sempre tive curiosidade em ver como é que eu reagiria noutros contextos, de que maneira é que isso me ajudaria a crescer. Eu acho que o ténis acabou por me preparar para coisas incríveis, acho que aprendi e tive uma escola de vida muito diferente dos miúdos da minha idade, que eu com 16 a 17 anos viajava sozinha e tinha que lidar com essas coisas sozinha, de resolver o perder voos, de arranjar pessoas com quem treinar, de marcar hotéis, de perder e arranjar o voo para a semana a seguir. Acho que tenho que sempre tive uma autonomia diferente e mais madura. Acho que sempre e que sou muito determinada e que tento honrar um compromisso. Se as pessoas me pedirem alguma coisa ou se eu me propuser a fazer alguma coisa, eu não vou fazer a meio termo. Não concebo isso para mim. Se for para um exame, eu vou estar para o 20, se for para entregar um trabalho, vai ser para ser a melhor. E por isso é que eu também, na altura, escolhi congelar o meu curso de medicina, porque eu senti que se eu fosse fazendo se fosse tirando a medicina e jogando ténis, que eu nunca ia ser a melhor em nenhuma das coisas. E que ia acabar por ser mediana nas duas. E Nas isso não duas. foi uma coisa que, me, que me fizesse sentir bem. Portanto, acho que compromisso, disciplina, o dar tudo, não sei. Agora não estava à espera desta pergunta, Pedro. Não, mas isto é sempre. Não te preocupes com isso. O importante é que procures, mas que já estás claramente. E esta proposta da Rafa Nadal Academy, a mim interessava-me saber que é. Tu sofres, infelizmente tens algumas lesões, neste caso, que te impossibilitam de dar o máximo da Maria João e tu decides que, depois de uma operação, sentes que não estás preparada. Agora, aqui é perceber, o convite surge antes ou depois? Porque é muito fácil, e nós aqui na Sport sempre assim, há uma frase quase que emblemática que é és tu que decides abandonar o desporto ou é o desporto que te abandona? Porque Isso é uma boa pergunta. o desporto te abandonar, tu ficas assim, uau, ele abandonou-me. Quando és tu a terminar uma relação de muitos anos, acabas por te sentir, ou estás preparada, no teu caso, tu sentiste que já não estarias a 100%, e saber como é que este convite surge. Porque, falando num nome muito recente nesta situação, que é o Madger. O Madger eu acredito que ele ainda se sentisse apto para jogar futebol praia, mas o convite da Federação Portuguesa de Futebol para um cargo que ele entendeu que seria para a sua vida e que ele tinha competências, fez com que ele saísse mais cedo. Isso para mim é benéfico. E olhando por fora, vendo, não conhecendo a realidade, mas acho que ele fez uma boa opção. Como é que foi o teu caso? Como é que ele surgiu? Eu acho que foi um bocadinho das duas, sabes? Eu já há algum tempo que pensava se fazia sentido continuar a jogar ou não, porque já não me sentia bem no campo, tinha dores há muito tempo, tive 3 cirurgias ao mesmo joelho, entre outras coisas, fui operado ao pulso, tive rupturas abdominais, mas a última foi uma operação ao joelho. Durante esse ano ganhei um torneio, já não ganhava um torneio há 5 ou 6 anos, e senti-me novamente um bocadinho melhor no campo, mas com muitas dores, com muitas dúvidas. E antes dessa série de torneios, que inclui esse torneio que eu ganhei, eu já estava a pensar deixar de jogar, só como havia uma série de torneios em Portugal, eu pensei, ok, não vou ter muitos gastos aqui, os torneios podem correr bem, se calhar vejo como é que correm os torneios e depois logo vou tirar o meu cursinho em setembro.
e vamos ver como é que corre. Só que, entretanto, soube que tenho que ser operado ao joelho outra vez. E a minha primeira reação foi, nem quero ser operado outra vez. E pronto, ficamos por aqui. Na altura, depois ganhei o torneio, eu soube que tinha ruptura total de menisco, para além de lesão de cartilagem grau 4, que isso já sabia. No dia a seguir ganhei esse torneio. E pensei, ok, por mim está fechado. Está fechado. Não quero passar outra vez por tudo. Peço desculpa. Não quero passar por tudo outra vez do zero, sem garantias. Eu, se fosse para voltar ou para voltar a tentar, seria para tentar ser melhor do que já tinha sido, porque eu não queria fazer tudo outra vez para chegar ao sítio onde eu já tinha estado. Porque sei bem o difícil que é e o percurso que é, e portanto, para mim só ia valer a pena se eu conseguisse chegar e fazer melhor. E já não acreditava que fosse tão possível pela minha condição física, pelo meu joelho, pelas minhas dúvidas, pela minha falta de confiança. E na altura decidi ser operada e pensar friamente, dar-me tempo e dizer, ok, vamos ver como é que eu recupero e ver como é que me sinto em relação a isto. Depois de ser operada, surgiu a oportunidade de fazer o curso de treinadores, mas eu filo não com a intenção de ser treinadora, mas, ok, estou numa altura que estou parada, isto é aos fins de semana, não me afeta a fisioterapia, portanto faço e já fica feito. É um ganho. Exatamente. Já fica feito, para se no futuro quiser. E quando acabei de tirar o curso, o Nuno ligou-me, porque o Nuno era o responsável máximo das raparigas na academia. O Nuno ligou-me a dizer que iam ter uma semana na academia muito dura porque tentavam muitos treinadores fora a viajar e que eles precisavam de ajuda e se eu não queria ir lá uma semana a ajudar, porque também tinha feito o curso de treinadores e que podia ser interessante, porque era algo fresco para eles também. Sentes que isso foi uma desculpa dele, porque já senti em ti alguma capacidade para ser treinadora, ou achas que foi por acaso? Eu acho, não sei se por ele ver alguma capacidade, mas ele sabia que eu já estava a pensar em deixar de jogar e, inclusive, antes desta série de torneios toda, ou seja, eu fui experimentar a academia, eu fui operada em setembro e fui experimentar a academia em outubro. E eu, em maio, tive uma conversa com ele a dizer-lhe que estava a pensar em deixar de jogar, que já não desfrutava, que sofria dentro do campo. E ele disse-me que achava, sinceramente, que a melhor coisa que eu podia fazer era deixar de jogar e estudar. E isso, na altura, foi uma coisa que me abalou muito. Lembro que comecei a chorar, assim, mesmo sem dizer nada, mas as lágrimas caíam, porque uma coisa é eu pensar nisso e outra coisa é a pessoa que melhor me conhece no campo realmente me confirmar ou dar uma opinião dele. A opinião dele. Portanto, ele sabia que era algo que estava presente na minha cabeça há algum tempo já, mas ele nunca me incentivou. Depois, mais tarde, ele disse, eu acho que tens que pensar, tem que ser por ti, tem que ser alguém intrínseco, obviamente. Mas sim, eu acho que ele achou que poderia ser uma boa alternativa para mim e disse-me, e eu pensei também, ok, eu vou lá, se calhar não vou com expectativas de ser treinadora, mas pronto, a minha porta fica aberta, no futuro eu sei lá se não quero depois enverdar por este caminho. Fui, mas e até gostei bastante e fizeram uma proposta, mas o chefe, um dos chefes de lá, eu conhecia-o porque ele conhecia também treinador dos jogadores profissionais e foi jogador profissional também. Ele disse, olha, temos aqui esta proposta, mas eu acho que tu devias continuar a jogar porque tu ainda és muito jovem e ainda tens muitas capacidades para explorar, mas pronto, está aqui a proposta. E eu disse-lhes que não, disse que queria tentar mais uma vez, que pronto, que queria ver como é que o joelho reagia, que gostava de tentar mais uma vez. Só que depois treinei uma outra vez, senti uma picada no joelho, não me senti muito segura daquilo, já não tinha a mesma disponibilidade para ir treinar. E dei por mim a pensar, se eu estou a recomeçar e não estou a sentir a 300%, não vale a pena, porque já é tão difícil, já tem tantas coisas extremamente difíceis, se eu não acredito nisto, não vai funcionar. E foi aí que depois liguei e disse que ia. Portanto, foi uma coisa, não foi nenhuma nem outra, foi um bocadinho das duas. Das duas. Surgido, se calhar se não tivesse surgido, tinha tentado mais uma vez, talvez, mas não saberia dizer. Mas passei tempos muito difíceis para perceber o que é que faria quando esta proposta não existia, o que é que eu ia fazer quando deixasse de jogar ténis. E foi muito difícil de lidar com isso, porque foram 19 anos a jogar ténis e eu sentia que não havia nada que me apaixonasse, que eu dissesse, eu levantei-me todos os dias destes últimos anos com um objetivo e com uma paixão por isto,
por este desporto, com os meus objetivos. E agora? E agora o que é quais vão ser as minhas ambições? Quais vão ser os meus objetivos? E foi algo que me criou muita perturbação e também tive acompanhamento de uma psicóloga nessa altura, que foi muito importante. Sentes que deverias ter respondido ou devias ter procurado essas respostas mais cedo? Talvez tivesse ajudado, só que eu acho que tive mais dificuldade, porque realmente eu acho que não havia assim nada, e acho que não vai haver nada que me dê tanto prazer e tanto gosto como jogar ténis. E acho que também o ter estado tão fechada no ténis e ter-me dedicado tanto ao ténis, por um lado ajudou, obviamente, porque era a minha única prioridade, mas por outro também dificultou depois a finalização dessa etapa, sem dúvida. Acho que se calhar se tivesse tirado o meu curso, apesar de se tivesse a fazer outra vez a mesma coisa, aliás, se pudesse voltar atrás, fazia outra vez a mesma coisa. Tudo igual. Porque lá, tudo igual não, mas nisso de congelar a matrícula faria, porque lá está, acho que não ia ser a melhor médica possível e não ia ser a melhor jogadora possível. Mas talvez, não sei, acho que o papel da Sport Pharmacy é importantíssimo. Acho que não há muito acompanhamento dos atletas. Acho que é realmente difícil finalizar etapas de tantos anos de um desporto e de competição, e que em certas áreas eu não me sentia muito preparada, e ainda não me sinto. Não te sentes, sim. Porque acho que estive tão focada num objetivo e numa coisa, que algumas coisas que são normais na vida de pessoas que têm uma vida um bocadinho mais, não quer dizer comum, mas fora os desportos de alta competição, que já lidam há mais tempo, que já, da mesma maneira que também acho que têm valências que essas pessoas não têm, mas coisas no dia-a-dia, de relações interpessoais, que talvez se tivesse tido outro tipo de acompanhamento, se tivesse mais vivências, tivesse mais capacidades. Mas estou a aprender com 27 anos, e pronto, são etapas. Mais que a tempo, digo-te já. Olha, faltam 1 minuto e 15. A bola agora vai ser minha durante 20, 30 segundos. E a bola é esta. Uau! E isto é para te dizer o quê? Para ti e para quem nos ouve lá em casa, que a bola é redonda. Há desportos que não é preciso uma bola, mas que seja no corte, seja nos campos de diversas modalidades, tudo é possível acontecer. E é importante que nós, jogadores, tenhamos essa consciência não só dentro de campo, mas essencialmente fora. Porque a nossa vida ativa de desportista passa num instante, e é preciso que ela, durante essa vida ativa de desportista, nós pensemos um pouco mais além. E essa é uma das mais-valias da Sport Embassy. Esta é a minha bola. E agora, última questão em 30 segundos, Maria João, que é: o que é que diz a tua raquete? A minha raquete diz que foi um privilégio ter tido a oportunidade de ser atleta, de poder dedicar a minha vida ao desporto e de ter aprendido tantas coisas, e de agora poder também passar algo do que aprendi nesta nova fase da minha vida, mas com a mente aberta para outras realidades e para aprender coisas novas. Muito obrigado. 5 segundos. Um beijinho muito grande, Maria João. Obrigada, obrigado. Pedro. Tá bom? Um beijinho. Força, Obrigada, beijinho. Pedro. Tchau.